Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Gabriel Costa, do site Tutorial Web Design, e hoje nós vamos falar aí sobre jQuery. Vamos aprender um pouquinho sobre a história, vamos saber como é que a gente starta o jQuery no nosso site e vamos fazer um teste aí para ver se ele realmente está funcionando, tudo bem? Então vamos lá. O que é jQuery, né? Afinal de contas, quem criou, para que serve, né? O que a gente consegue fazer com jQuery? Tem muita gente que quer ter uma breve noção, mas vamos aprender um pouquinho mais, né? jQuery, na verdade, ele é uma biblioteca JavaScript, tá? É uma biblioteca de código aberto desenvolvida com a finalidade de simplificar os scripts para a navegação do documento HTML. Ele proporciona dinamismo, interatividade, entre outras coisas, né, para as aplicações web. Ele foi lançado em 2006 no Barcamp, em Nova York, por John Raising, né, que é o precursor aí do jQuery, né? E hoje ele é utilizado por cerca de 77% dos 10 mil sites mais visitados do mundo. Ou seja, a biblioteca jQuery é a biblioteca JavaScript mais famosa e mais utilizada no mundo inteiro. Entendeu? Então, assim, é uma biblioteca gigantesca, possui diversas funcionalidades, e as principais funcionalidades que nós temos é a redução do código, né? Como eu disse, ele veio para simplificar o script, né, que a gente faz em JavaScript. Por exemplo, a gente faz um código JavaScript em 10 linhas, a gente utilizando jQuery a gente faz em 2. Né? Vocês vão perceber o dinamismo, vocês vão perceber como é que é impressionante se digitar um código jQuery, tanto que ele diminui realmente. Resolver problemas de incompatibilidade de browser, adiciona efeitos e animações, acessa e manipula o DOM, realiza aquisição AJAX, provê interatividade, altera conteúdo, modifica a apresentação e estilização, simplifica tarefas, implementa segurança e recursos de CSS, entre outros 200 milhões aí de coisas que o jQuery faz. Né? E para você utilizar o jQuery é muito simples. Basta que você faça download da biblioteca jQuery lá no site do desenvolvedor, né, jQuery.com, e chama essa biblioteca dentro da sua tag header, no seu HTML. É muito simples, porque a biblioteca jQuery ele é simplesmente um código. É um código feito pelo John Raising e mais um monte de gente, né, que atualmente participa aí desse projeto. E aí você chama essa biblioteca, esse código, né, dentro da sua tag header e bota ele para funcionar e começa a trabalhar com ele. Bom, galera, como eu disse, a primeira coisa que a gente vai fazer agora nesse momento vai ser fazer o download do jQuery, beleza? Então, como a gente vai fazer isso? Vocês vão acessar esse site, jQuery.com, beleza? E aqui dentro nós vamos fazer o download do jQuery. Eu vou ensinar vocês, obviamente, a fazer o download e fazer umas formas diferentes aí, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que vir aqui nesse botão, Download jQuery, beleza? Vamos clicar nele. Aqui vai aparecer um monte de coisa para a gente poder, né, visualizar. Nessa área, a gente vai ter aqui algumas informações sobre o jQuery, algumas formas de você utilizar o jQuery, certo? E os downloads do nosso jQuery aí, beleza? Até estou analisando aqui, deve ter uma semana que eu não entro no site, eles já modificaram essa parte, já está um pouco diferente. Mas beleza, tudo bem. Aqui, vocês vão perceber que o jQuery ele tem duas versões, o jQuery 1.x e o jQuery 2.x, né, que é o jQuery 1.0, jQuery 2.0, 2.1 e assim por diante. Qual que é o melhor jQuery? Bom, primeira coisa que vocês precisam saber, jQuery 1.x. O jQuery 1.x, as versões dele são aceitas pelo Internet Explorer, tá? Elas são suportadas pelo Internet Explorer. Então, ou seja, o Internet Explorer ele consegue compreender essa biblioteca na versão 1.x. Já na versão 2 do jQuery 2.0, que foi lançada aí ano passado, ele já foi uma biblioteca que foi lançada sem suporte, que vocês podem ver aqui, ó, does not support Internet Explorer 6, 7 e 8, beleza? Então ele não suporta o jQuery.
beleza? O Internet Explorer não suporta jQuery 2.0 para cima. Então, eu recomendo particularmente que vocês utilizem o último jQuery, que é aqui o 1.11, né, no momento. Então, a gente recomenda que vocês utilizem aí a versão 1.0, que aí, para quem está começando, não precisa fazer algumas outras coisas, baixar alguns outros plugins para poder fazer essa interação aí, beleza? Então, vocês podem fazer o download por esses links, download the compressed, production jQuery 1.11 e o uncompressed, tá? Agora aqui que vem, o que é compressed e uncompressed? O compressed, que é esse primeiro aqui, é a versão comprimida, minificada do jQuery. Não sei se vocês já viram em alguns lugares algum tipo de arquivo CSS.min, né, o nome do arquivo .min.css, ou então arquivo de algum JS, sei lá, slideshow.min.js, né? Esse .min significa minificado. É um documento onde o código foi comprimido para que o arquivo ele fique mais leve e possa ser lido mais rapidamente pelo browser, né? Por isso que é a versão que a gente mais recomenda. Se você, obviamente, é um cara do JavaScript, conhece pra caramba, né? Entende bastante e queira trabalhar na biblioteca jQuery, eu recomendo que você baixe o Uncompressed, que é a versão sem ser comprimida. Você vai conseguir visualizar o código inteiro de uma forma fácil de entender e vai conseguir trabalhar nesse código. Caso você não seja um expert aí de JavaScript, eu recomendo que você baixe o Compressed e o minificado para não ter problemas, beleza? Então, clicando aqui, ele vai abrir a biblioteca para a gente. Tá vendo aqui? É um código todo embaranhado aqui, todo misturado, né? Muito difícil de entender. Então, mas a única coisa que a gente precisa fazer é fazer o download disso aqui e não se preocupar com a biblioteca. A biblioteca faz tudo pra gente, beleza? Olha a versão .min que eu falei para vocês. A forma de vocês baixarem isso daqui, muito simples. Vocês vão dar um Ctrl S diretamente na página. Dá um Ctrl S, ele já puxa para você aqui jQuery 1.11.min e vocês vão salvar esse jQuery dentro do arquivo da pasta de vocês, né? Então, por exemplo, eu vou criar uma nova pasta aqui na minha área de trabalho chamada teste jQuery, beleza? Nesse teste jQuery eu vou criar uma nova pasta com o nome de JS, certo? Dentro dessa pasta JS é que eu vou adicionar o meu jQuery, beleza? Então eu vou salvar, já foi. Se eu for lá na minha área de trabalho, meu teste jQuery, ele já vai estar aqui, na biblioteca, já vai estar instalado aí, beleza? Outra forma de vocês fazerem isso, obviamente, clicando aqui com o botão direito salvar como, né? Também é uma forma de vocês baixarem aí o código. Outra forma de instalar o jQuery é pela forma CDN, né, que é uma forma aí um pouco até mais rápida e recomendada pelo Google, que na verdade você não baixa esse código para dentro do seu repositório, você não coloca dentro da pasta do seu site, você baixa o jQuery pelo próprio site do jQuery, como se fosse por uma URL, né, que é aqui, usando jQuery com CDN. A forma de você utilizar esse jQuery com CDN é você adicionar esse código aqui na sua tag HTML, beleza? Mas isso eu vou ensinar para vocês na hora que a gente estiver começando a digitar. Então, primeiramente, vou fechar todas essas abas aqui que eu estava trabalhando, né? Não vou salvar nada, fechar aqui, e vou adicionar um novo documento, aí vou chamar ele de index.html, né? Que vai ser a página principal do meu site. Então, eu vou vir aqui, esse aqui é o Sublime, para quem não conhece, né? Eu vou trabalhar com HTML5 e aqui então eu vou digitar, aqui é meu título do site, né? E vou chamar a minha biblioteca JavaScript aqui. Primeiro eu vou salvar essa biblioteca, essa página lá na minha pasta jQuery, no meu teste jQuery,
como index.html, beleza? Só para a gente fazer uma indexação, para a gente poder ter uma URL, né? E aqui eu vou chamar o meu script. Opa. Script, certo? E no meu script eu vou chamar, né, o meu jQuery aqui, beleza? Eu vou lá na minha pasta JS e vou chamar aí o jQuery.1.11.min.js. Dessa forma aqui, gente, que eu acabei de fazer, eu acabei de instanciar, eu acabei de inicializar o jQuery na minha página. Só fazendo isso daqui. Ah, Gabriel, não precisa instalar jQuery, não tem nada, não tem nenhum .exe, alguma coisa para poder realizar a instalação? Gente, não existe. A única coisa que você precisa fazer para inicializar o jQuery na sua página é chamar o jQuery na tag head do seu documento. Ah, mas precisa só ser na tag head? Não, gente, não tem necessidade somente de ser na tag head, tá? Se você quiser chamar o jQuery lá no footer da sua página, pode chamar também. Só que a gente recomenda que pelo menos o jQuery esteja no head do seu site, porque algumas coisas acontecem, alguns scripts querem acontecer antes dele, dependendo da forma, da ordem que você coloca os scripts na sua página, pode vir a atrapalhar. Então o jQuery ele tem que sempre vir primeiro, porque a maioria das bibliotecas, assim até como o Bootstrap também, ele necessita do jQuery para poder funcionar. Então a gente chama a biblioteca de jQuery primeiro, beleza? Como eu expliquei, essa é uma forma de trabalhar com jQuery. A outra forma é pelo CDN, que é o que? Você simplesmente copia esse código aqui, que é o do Google CDN, tá? Vamos clicar aqui, vamos visualizar, né? Ele vai trazer aqui as versões mobile, de tudo que a gente precisa, né? E aqui ele vai trazer todas as versões, tá vendo? Que ele tem. Só que aqui ele já te dá o código que você precisa. Então você vai dar um Ctrl C, vai selecionar esse código, dar um Ctrl C, Ctrl V aqui no nosso site. Pronto. Ele já vai estar indexado também no nosso site. Só que quais a diferença das duas formas? Quando eu chamo o jQuery pelo meu arquivo, pela minha pasta do site, esse jQuery ele vai funcionar offline, né? Se eu estiver trabalhando offline, se eu não estiver com internet, ele vai funcionar numa boa. Se eu estiver chamando pelo CDN, aí acontece o problema. Por quê? Porque o CDN ele tem que estar trabalhando online para ele poder funcionar, porque vocês podem ver que ele é um arquivo, né? Um arquivo aí da internet, né? Uma URL. Então ele vai funcionar somente via internet. Então, depende, quando você for subir o seu site para o seu repositório, lá para a sua hospedagem, eu recomendo que você utilize o CDN. Tá? E o CDN são regras aí de otimização que o Google pede, né? Que ele fala que o site fica mais rápido com a utilização do CDN do que chamando diretamente da sua página. Tá? Mas no momento, vamos utilizar o nosso jQuery aqui que a gente já baixou. Beleza? Dentro da nossa tag head ainda, nós vamos tentar inicializar esse jQuery, porque ele está aí, ele está funcionando, só que a gente precisa fazer algum teste, né, para ver se ele está realmente funcionando no site aí. Então, para fazer esse teste, como todo JavaScript, né, todo script que a gente vai adicionar na nossa página, então a gente vai adicionar uma tag script. Essa tag script ela vai fazer o quê? Vai inicializar, vai informar, né, o navegador que aqui dentro desse bloco aí tem um conteúdo JavaScript, beleza? A gente pode até aqui colocar um hell, né? Não, hell não, desculpa. Type text barra JavaScript. Beleza? Então aqui a gente está informando que aqui dentro vai um JavaScript. Maravilha. Agora vamos começar com o jQuery. A primeira tag que eu vou utilizar aqui vai ser uma tag para informar que vai ser aberto, né, vai ser inicializado
o código e tudo que estiver dentro dele vai acontecer conforme eu descrever, conforme o código que eu digitar, beleza? Então vou lá, essa forma aqui, document.ready.function essa primeira tag aqui, esse primeiro código, né, do JavaScript, é o ponto inicial do JavaScript, do jQuery, desculpe, ponto inicial do jQuery. Para mim inicializar qualquer código de jQuery, eu tenho que digitar essa estrutura, tá? O que essa estrutura está dizendo para mim? Que assim que inicializar o documento, ele vai executar essa função. Que função? Ainda por enquanto nenhuma, está vazio, né? Mas é isso que esse código está falando. Ready é inicializar, né? Se estiver pronto, o código estiver pronto. Então, document é documento. Então, quando o documento estiver pronto, né? Ele vai funcionar, vai executar essa função que vai estar aqui dentro, beleza? Tem uma outra forma da gente digitar essa introdução para inicializar o jQuery, que é uma forma que até eu prefiro, ela é minimizada, né? Uma forma simplificada, que é dessa forma aqui. Sempre jogar o cifrão, né? O dólar, que a gente chama de cifrão, que a gente chama de dólar. Sempre jogar esse sinal aí de dólar e parênteses, certo? Aqui dentro eu vou chamar o function, abre e fecha chaves, ou parênteses, abre e fecha chaves, e pronto. Dessa forma aqui, funciona do mesmo jeito que está aqui em cima, beleza? Então, tem a forma simplificada e tem a forma mais extensa, você decide. Desse jeito aqui, ele faz a mesma função, ele fala que quando o documento inicializar, ele vai executar essa função aqui, beleza? Então, vou deixar essas duas formas aqui. Eu vou mostrar para vocês que os dois jeitos vai funcionar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui para testar se o jQuery está funcionando, que é a parte final dessa aula de hoje. Eu vou dar um alert. O que esse alert faz? Esse alert ele alerta o usuário, né, em cima de uma mensagem. Então, por exemplo, o que eu colocar aqui dentro, esse oi aqui, eu poderia colocar qualquer outra coisa, uma mensagem, né? E esse alerta ele vai apresentar uma mensagem de alerta para o usuário na tela, vocês vão ver agora, beleza? Por enquanto, esse aqui eu não vou fazer nada, vou deixar desse jeito. E essa forma aqui eu vou deixar funcionando para o alerta. Aqui no meu código, agora eu não vou ensinar nada, eu só vou simplesmente fazer esse código aqui. Então vamos lá, eu vou abrir a minha index.html, vou abrir aqui com Chrome mesmo. E opa, aconteceu algum problema aqui. Deixa eu dar uma analisada para ver o que pode ser. Script. Olha lá, tinha alguma coisa errada ali. Então, deixa eu ver só para que estava errado. Texto JavaScript estava certo. Olha lá, maravilha. Então, o que ele fez? Ele deu um alerta JavaScript aí, tá vendo? O alerta que eu disse para vocês. É esse texto aqui que eu coloquei, está aparecendo, é o mesmo texto que eu coloquei aqui. Se eu modificar aqui um Olá Mundo, que é de praxe, né? E der um F5, deixa eu dar um OK aqui, inicializar, Olá Mundo, para a gente ir numa mensagem, tá? Então, isso daí já é um teste, já funciona como teste, a gente já consegue visualizar que o jQuery está funcionando. Bom, agora vamos analisar essa outra forma aqui. Vamos dar o alert, Olá Mundo aqui, nessa forma de baixo. Vamos testar e vamos analisar. Deixa eu apagar essa daqui e vamos testar para ver se vai funcionar também. Então, OK. Olha lá, funcionou do mesmo jeito, tá vendo? Então, as duas formas, tanto essa daqui, document.ready function, ou então só function, vão funcionar. Você decide a forma que você quer trabalhar, beleza? Então é isso aí, galera. Estudem um pouco mais, tentam compreender para que vocês vão utilizar esse jQuery, né, as funções que vocês podem realizar. Dá uma estudada mais aprofundada nisso, porque isso aqui é uma aula rápida. Na aula que vem eu vou trazer aí para vocês várias funçõezinhas que a gente pode fazer com jQuery para dinamizar o nosso site. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E
Caso tenham gostado, deixe um like aí pra gente, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube, vai lá no nosso site, se inscreva no nosso Facebook, no nosso Google Plus e curta os nossos artigos, as nossas videoaulas, ok? Muito obrigado aí, galera. Boa noite.